caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, alguém bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, no mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, e no Pai vou confiar. O sol já se levanta, é um novo dia. Desceu melhor sorriso e vai em frente. E após a
tempestade acalmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. E um amanhã mais feliz será só consequência. Tchurá, 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 tchá, 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 tchurá. Chance de
estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão, Mestre divino. Acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não.
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez a uma tarde de reflexões aqui pelo canal do YouTube, onde a nossa Casa de Miguel vai trazer 2 estudos para essa tarde. Um será através da companheira Sandra Pragrana, que ela vai falar no Livro dos Espíritos, na questão 100, é a escala espírita. E teremos também a companheira Michele Correia, que vai trazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo na coletânea de preces. Na quarta parte, já no finalzinho, é prece pelos que já não são da terra. E ela vai falar sobre o item 59, por alguém que acaba de morrer. Com certeza, as reflexões que nos serão ofertadas nessa tarde nos ajudarão muito a refletir nos nossos dias, não é isso? Teremos a página de abertura pela companheira Marcília. E após as nossas reflexões de hoje, como sempre, teremos o GEAL, que traz todo aquele trabalho elaborado pelas evangelizadoras, mas que todos nós somos muito bem beneficiados, não é isso? Lembrando que temos aí embaixo a descrição, né? Que onde trazemos o jornalzinho do Ceareiro, que é o jornalzinho da nossa casa, e outras informações sobre atendimento fraterno, cursos e muitas outras coisas, músicas que vocês estarão ouvindo. Fiquem conosco, não esqueçam de dar aquele joinha, né? Aqui embaixo, é importante para que nossos vídeos possam ser muito mais divulgados, tá? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva muito nessa semana muito especial para todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus.
Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 65. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Elevemos nossos pensamentos a Deus, agradecendo por nos permitir estarmos nesse momento em um só pensamento. Obrigado, Pai, a Jesus, nosso irmão maior, que com certeza está em nossos corações. Que é essa espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento, com essas emanações de amor, nos trazendo paz e serenidade. Que não nos deixemos escapar a oportunidade que esses estudos do Evangelho e o Livro dos Espíritos, nessa tarde, nos trará, enriquecendo-nos com maravilhosos ensinamentos. Que cada palavra nos desperte para as nossas reflexões, nos fortalecendo cada passo que dermos em direção à nossa mudança tão necessária, à nossa escalada em direção à nossa reforma íntima. Que tenhamos força, coragem, empenho para a mudança. Sabemos das nossas dificuldades e pequenez, mas não esmoreceremos. Sabemos que não estamos sozinhos. Nos ama e que é o melhor para nós. Obrigado, Senhor. Que essas vibrações que aqui nos chegam possam ser emanadas por toda a humanidade, aos irmãos em dificuldades e sofrimentos. Que todas essas
esses auxílios que nos chegam, trazendo amor e luz para o nosso caminhar. Esteja presente por toda essa semana para enfrentarmos as necessárias dificuldades para o nosso crescimento no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado e assim, agradecido, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da reunião da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Com muito prazer estar aqui de volta. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Sandra, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Nós estamos na parte 2ª, Mundo Espírita ou Dois Espíritos. No capítulo 1, Dois Espíritos, nós vamos hoje para a questão 100, Escala Espírita. Ela não é uma pergunta, ela é uma observação que Kardec faz aqui, dando assim uma explicação como ele organizou, junto com os espíritos, essa escala. Então, vamos ao texto. Vamos então ao texto. Escala Espírita, questão 100, observações preliminares. A classificação dos espíritos é baseada no grau de seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda devam se livrar. Essa classificação não tem nada de absoluto. Cada categoria apenas apresenta um caráter nítido em seu conjunto, mas de um grau a outro a transição é insensível e nos extremos as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se formar um número de classe mais ou menos grande, segundo o ponto de vista de que se considere a questão. Aqui nesse trecho, desse primeiro parágrafo, Kardec nos diz que a classificação foi baseada, então, no adiantamento, qualidade que adquiriram e também nas imperfeições que devam se livrar. Então, sabemos que isso vai se dando como passo a passo, são momentos que na busca de caminhos melhores, vamos alcançando a nossa evolução. Nesse trajeto vão existir momentos que caminharemos mais rápido e em outros seremos mais lento. Nesse caso, pela nossa própria invigilância. A preguiça, comodismo, orgulho, vaidade, ciúmes, inveja e aí vai. Como Kardec nos diz, a classificação não tem nada de absoluto, porque temos imperfeições e qualidades. Como está no texto, diz de um grau a outro, a transição é insensível, como nas cores do arco-íris. Nós vemos todo, mas não sabemos onde se inicia uma cor e onde termina a outra. Então, elas se misturam. Então, não deixando de lembrar que fomos criados simples e ignorantes. E o nosso Pai nos ama e nos criou para sermos felizes. Então, vamos buscando, através de novas vivências, nos aperfeiçoando, a partir do momento que vamos aprendendo e compreendendo aquilo que é melhor para nós. E assim vamos alcançando degraus maiores nessa evolução. Continuando então o texto. Ocorre o mesmo com todos os sistemas de classificações científicas,
Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas, quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Assim, os espíritos interrogados sobre esse ponto puderam variar no número de categorias sem que isso tenha consequências. Armaram-se alguns contestadores da doutrina com essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, nesse trechinho desse parágrafo, da continuação, né, do parágrafo anterior, essa classificação, Kardec, ele usou o método que ele adotou para a doutrina espírita. É uma ciência experimental de observação, como nós sabemos que Kardec, né, usava, né, esse método, né, de observação. Então, sempre, né, na visão do espiritismo, e que ele adicionou a estas categorias. Então, entre as classificações, pode haver o quê? Uma infinidade de outras. É que para eles o que vale é o grau de adiantamento de inteligência, moral, conhecimento. Então, isso tem diversas nuances, como ele nos falou, né, sobre o arco-íris. Então, isso pode variar muito e para os espíritos não é tão importante. Para eles, como ele disse, né, o pensamento é tudo. Então, é a forma de pensar, as organizações dos pensamentos e os sentimentos é que vai definir como estamos em relação à nossa evolução. Então, isso que vai definir realmente essa classificação. São as qualidades, as virtudes que ele vai adquirindo a partir do momento que ele também vai, então, aumentando o conhecimento, né, e a compreensão de novos comportamentos, né, nos seus atos, nas suas ações, que são as virtudes que vêm aqui, aflorando a partir do momento da própria compreensão do espírito. Então, é isso que realmente vai definir essa classificação. Continuando aqui o texto. Acrescentamos ainda esta consideração, que jamais se deve perder de vista, é que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, e nunca será demais se prevenir contra a tendência de acreditar que todos devem saber tudo só porque são espíritos. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Portanto, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são como na Terra, os ignorantes, incapazes de abranger um conjunto para formular um sistema. Só imperfeitamente conhece ou compreende uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são de primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, capacidade e moralidade que os distinguem entre si. Como faria entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Mesmo os que têm capacidade de o fazer podem variar nos detalhes, de acordo com seus pontos de vista, principalmente quando uma divisão como esta não tem limites fixados, nada de absoluto. Então aqui, Kardec, ele vem nos alertar, vem nos dizer que nunca será demais se prevenir contra a tendência de acreditar que todos
devem saber tudo só porque são espíritos. Então, é mesmo assim, nós sabemos que muitos acreditam nisso, né? E vão em busca do quê? Do passado, presente, futuro. E tem aqueles que vão em busca de informações em fontes pouco confiáveis, muitas vezes à base de pagamento. Que aquele médium ou esse médium lhe revele coisas da vida, como os espíritos tudo sabem a nosso respeito. Não podemos esquecer que esses espíritos são as almas dos desencarnados. Então, o que eles eram quando estavam encarnados, se eram, né, pessoas que enganavam o outro, né, ou ignorantes, ou brincalhões, eles vão continuar da mesma maneira ao desencarnarem, até eles mudarem. Do contrário, vão ter as mesmas atitudes que eles eram quando estavam encarnados. Então temos que tomar muito cuidado, como Kardec está nos alertando sobre essa questão. E, como ele fala aqui no final, né, na questão aqui, ó, quando uma divisão como esta não tem limite fixado, então nada tem de absoluto. Vamos continuar. Linneu, Jossier e Tournefort proclamaram cada um seu método, e a botânica não se alterou em nada por causa disso. É que o método deles não inventou as plantas, nem seus caracteres. Eles apenas observaram as semelhanças e funções com as quais depois formaram grupos ou classes. Da mesma maneira, procedemos nós. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Nós os julgamos por suas palavras e seus atos. Depois, os classificamos por semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, Kardec aqui, ele traz como exemplo, né, esses três cientistas botânicos, o Jossier, né, o Linneu e o Tournefort. O que aconteceu? Esses cientistas, eles usaram métodos distintos, mas não modificou em nada a botânica. As plantas continuam as mesmas. Só apresentaram que 3 pontos de vista, cada um fez do seu jeito. Foi o que Kardec fez. O que aconteceu? No conceito que ele dá para o Espiritismo, que é uma ciência de observação, então ele foi catalogando as diferenças. Foi assim que fez a separação. E ele deixa bem claro que não inventou os espíritos nem seus caracteres. Então, mais uma vez, ele está nos mostrando que a doutrina foi os espíritos que nos apresentaram. Então, foi que ele, através, né, das observações, né, e das semelhanças, né, que as palavras, os atos, a linguagem que eles usavam, que fez-se a classificação por essas semelhanças. Então, Kardec diz, né, fizemos com o quê? Com o auxílio dos espíritos, no sentido que tudo que saiu passou pelo crivo dos espíritos. Vamos aqui continuar então. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esses são os bons espíritos. Os da primeira categoria atingiram o grau supremo da perfeição. São os espíritos puros. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta características bem definidas. Só nos faltará ressaltar
mediante um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos com o auxílio dos espíritos, cujas instruções benevolentes nunca nos faltaram. Então, aqui, na questão dessa divisão, Kardec achou bom dividir em 3 ordens. E dentre essas 3 ordens, dividiu-se por classe. E lembrando, não são absolutas. É uma forma mais didática, para nos facilitar a compreensão. A terceira ordem, os espíritos estão no início da sua escala evolutiva, bem imperfeitos. A segunda ordem, os medianos, onde o mal não prepondera. A vontade de fazer o bem já está presente. A primeira ordem são os espíritos puros, que já finalmente alcançaram o maior grau da evolução, sempre com o auxílio dos espíritos. Mais à frente, Kardec nos fornecerá as subdivisões com mais detalhe, cada uma delas, com as suas subdivisões. Então, poderemos perceber que realmente não são absolutas. Pode se mesclar característica de uma determinada categoria e característica de outra, como as fosse mesclando. Então, como a gente pode perceber, não é algo realmente absoluto. Vamos ao último parágrafo. Com o auxílio desse quadro, será fácil determinar a categoria e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em contato e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, visto que apenas ele pode nos explicar as anomalias, as diferenças que apresentam as comunicações, ao nos esclarecer sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, todavia, que nem sempre os espíritos pertencem exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso apenas se realiza gradualmente e muitas vezes mais no sentido do que em outro, e pode reunir as características de mais de uma categoria, o que se pode notar por sua linguagem e seus atos. Aqui nós podemos perceber com muita clareza que a preocupação de Kardec estava então diretamente na confiabilidade das comunicações. Se poderia realmente confiar para avaliar suas observações, com quem iria então entrar em contato. Quando se refere das diferenças que apresentam as comunicações, quando fala sobre as desigualdades intelectuais e morais, Kardec vai chamar a atenção para isso. Foi o que ele classificou. Como no ar, como vimos, não existe o que uma linha divisória. Temos imperfeições e qualidades. Então, isso que Kardec coloca aqui, elas se misturam. Então, quando ele fala da linha do arco-íris, que vimos lá na frente, não tem como definir. Não se pode falar que está nessa ou naquela subdivisão. Os espíritos, por estarem numa classe, não quer dizer que eles vão permanecer para sempre nela. Vão estacionar ali nessa classe, tá? O processo de evolução é gradual. Muitas vezes vamos nos desenvolver no momento mais rápido e às vezes mais lento, no sentido que em outro, como já comentamos anteriormente. Kardec nos traz, através dessas classificações, mostrando a preocupação em estabelecer esta ordem e principalmente as características dos espíritos de cada ordem.
para que nós nos comunicarmos, né, através da mediunidade, nós possamos o quê? Classificá-los, sabendo se podemos realmente confiar ou não. Os Espíritos nos diz que essa escala espírita é a chave para a compreensão, porque antes, qualquer espírito que se manifestava para os seres humanos, era tudo, botava tudo na mesma conta, né? Tinha os bons ou os maus. Aqui vemos, né, agora que os espíritos que se comunicam, eles podem, né, transmitir vários tipos de mensagem. Vai variar de acordo com o seu grau de perfeição e de compreensão espiritual. Nós mostrando, né, a importância de estudarmos com seriedade a escala espírita. Ela nos orienta no sentido de identificarmos essas comunicações que os espíritos, que a espiritualidade nos traz. Assim, podemos ter mais confiança naquilo que estamos repassando, que os espíritos nos trazem. Essa confiabilidade que Kardec se preocupou para catalogar toda essa escala espírita, né, junto, né, sendo auxiliado pela espiritualidade. Então, aqui eu trouxe para vocês um trechinho que Miramês comenta sobre a escala espírita, que diz assim: somos todos iguais, sabemos disso, porém, situados em lugares diferentes e com idades variáveis, diante de nosso Pai, somos como frutos da grande árvore. Deus é como frutos de uma árvore, não amadurece de uma só vez. Assim são os espíritos, mas nenhum se perde. Com o filho de um pai de amor, não haverá órfãos. Novamente falamos em escala espírita. Para ter uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito, já consciente da verdade, é se libertar da ignorância, porque onde existe ignorância, existe dor e problemas sem conta. Que Jesus possa nos iluminar e nos abençoar os nossos corações. E desejando a todos um Feliz Natal e que tenhamos realmente nessa noite consciência que estamos festejando o nascimento de Jesus, o nosso irmão maior. Desejo a todos um próspero 2022 com muita paz, amor, esperança e fé. O Pai nos ama e deseja sempre que sejamos felizes. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Boa tarde, companheiros queridos. Meu nome é Michele Correia, eu sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e farei agora a minha audiodescrição para aqueles companheiros que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos na altura das orelhas. Eu uso uma blusa estampada de fundo branco com a estampa em detalhes de flores rosas e atrás de mim tem uma cortina de tom lilás. E hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 28 do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós iremos ver os itens 57 e 58, que falaremos por um agonizante, e o item 59, que falaremos de logo após a morte.
E antes de iniciarmos de fato o nosso estudo, eu já farei uma pergunta para começarmos a refletir juntos. Bom, temos que ter cuidado com o nosso entendimento. E aí vem a pergunta: será que a lei de Deus, justíssima como é, não saberia qual o tipo de desencarne esse espírito fez por merecer? Bom, eu entendo que podemos e devemos colaborar, mas melhor uma vibração tranquila do que muitas orações desequilibradas. E aí, vindo para o nosso estudo, no item 57 e 58, quando ele fala, por um agonizante, o agonizante, ele é uma pessoa que está para desencarnar, que está para libertar-se do corpo físico, que já não possui mais a condição de servi-lo como instrumento de manifestação do espírito, a fim de expressar-se, trabalhar, aprender, conviver em um mundo material. O Espiritismo, ele nos ensina que essa passagem de um plano físico para um plano espiritual, ela acontece quando o fluido vital, produzido pelo funcionamento dos órgãos do corpo, ele deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo que morre. O perispírito, ele se desprende molécula por molécula e o espírito se liberta. A gente pode ver isso lá na Gênese, no capítulo 11, no item 18. Kardec explica bem mais detalhado para a gente. Essa separação provocada na verdade, ela provoca em geral uma perturbação a esse espírito que parte. Perturbação essa que causa mais ou menos sofrimento na dependência do apego ou desapego a valores terrenos e de maneira como viveu nessa existência. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte, essa na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre esse corpo e o perispírito, e por consequente também da maior ou menor dificuldade de apresentar esse rompimento. Assim, o sofrimento que acompanha a morte, ele está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder atenuar a essa força e a rapidez do desprendimento, ele torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma ela deixará de experimentar qualquer tipo de sofrimento desagradável. Mas aí a gente se pergunta, como é que a gente poderia, facilitar esse desprendimento ou como facilitar esse desprendimento? Bem, a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito, ela é proporcional ao apego à matéria, que atinge ao máximo no homem cuja as preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente
a vida e gozos materiais, ou seja, a tudo que ele viveu nessa encarnação. Assim, o pensamento de um homem de bem que se esforçou por fazer sempre o bem, evitando fazer o mal, os laços que o prendem à matéria, eles se desfazem com mais facilidade. Ao contrário, no caso do homem que viveu pensando mais em si mesmo, na satisfação das suas necessidades materiais, encontrando-se com remorsos, mágoas, ressentimentos, medo. Nesse caso, ele encontra mais dificuldade para libertar-se do corpo. E aí, em qualquer dos casos, a prece dos amigos ou das pessoas queridas será sempre um manancial de vibrações boas a envolver esse espírito que está agonizante, que está para fazer o desencarne. E no caso de dificuldades, a prece dos que se compadecem dele, que desejam facilitar essa passagem, pode causar-lhe alívio, além de atraírem espíritos bons para que naquele momento o auxilie. E a última frase da prece, editada e dirigida a Deus, que se constitui no que de melhor podemos desejar a um agonizante, a uma pessoa que está para fazer o desencarne, quando ele diz: fazei que o meu pensamento possa agir de maneira a ajudá-la a separar-se do corpo com menos dificuldade e que ele leve consigo no momento de deixar a terra as consolações de esperança, ou melhor, da esperança. Oremos sempre com carinho e sinceridade pelos que estão partindo para o plano espiritual, porque depois de terem tido a oportunidade de melhorar-se através das experiências dessa encarnação, ele se sentirá mais leve. E lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do capítulo 1 e do item 1, onde Kardec ele faz um excelente estudo sobre o tema. Eu trouxe um trechinho para dividir com vocês. Ele diz assim: há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. São várias as razões que levam os homens a temer a morte. Esse temor é natural, quando não se tem um esclarecimento suficiente a respeito da vida futura, durante a Idade Média, marcada pela forte influência da religião. A população ocidental foi fortemente influenciada pelo catolicismo, que considera a vida depois da morte estando circunscrita na crença de um céu, de um inferno ou de um purgatório. Dependendo de seus atos, ele é dirigido para cada um desses lugares circunscrito no espaço. Como uma vida virtuosa e plena é algo que dificilmente se alcança em uma única existência, a dedicação que se faz é que é o destino geral que quase todos que morrem é a dor infinita. Muitas vezes, por não conseguir a tal virtuosidade. E em um mecanismo de defesa, o homem nega até mesmo o seu lado racional, caindo no materialismo, fazendo com que a morte lhe represente o fim de tudo,
da existência, do ego, da individualidade, o que acaba sendo um terrível destino para um ser pensante. Vamos agora para o item 59, para logo após a morte, o prefácio, e a gente consegue perceber que logo no início da leitura, o Espiritismo, ele nos demonstra a continuidade da vida do espírito, com a sua individualidade, com a sua consciência, levando consigo os seus conhecimentos desta vida e de vidas passadas, seus sentimentos, sua maneira de ser. Ele ressalta a importância da prece em favor dos que retornam ao plano espiritual. Tanto quanto ele é útil no plano encarnado, a prece em favor do outro, ela é sempre valiosa. Em qualquer plano da vida e em qualquer situação, pela vibração amorosa de quem a faz, que envolve e quem a recebe, aliviando seus sofrimentos e confirmando que ele não está sozinho, que existem pessoas que compartilham das suas dificuldades e tentam auxiliá-lo como podem. Sentir que continuam sendo lembrados pelos que ficaram na Terra é um consolo muito grande para quem se desligou desse viver, sentindo-se mais estimulado a entregar-se ao Pai, a esse novo caminho que ele está prestes a seguir, confiando no seu amor, na sua sabedoria, porque a sabedoria e o amor de Deus é infinitamente grande, né? E a oração aos desencarnados é a caridade que todos podem fazer, porque nada custa, e seus benefícios são altamente benéficos para aqueles que recebem e também para nós que fazemos, porque este é o primeiro a sentir as vibrações que emite, ou seja, nós somos os primeiros a sentir essas vibrações que nós mesmos estamos emitindo, reforçando assim a nossa fé em Deus e em nós mesmos, passando para aquele ente querido que acabou de partir toda a nossa vibração positiva, todo o nosso amor, porque a prece ela é uma entrega, né? E orar por aqueles que acabam de desencarnar é muito além de uma prova de simpatia. É uma maneira de ajudá-los a se libertarem das ligações materiais de toda a espécie, o que abrevia aquela perturbação natural ocasionada pela morte do corpo, tornando mais calmo o seu despertar. E Allan Kardec, ele nos lembra que todos esses benefícios acontecem somente quando a prece que se origina, ela vem dos melhores sentimentos que a pessoa que ora tem. A prece vazia de sentimentos, proferida apenas por aqueles significados das palavras em si mesmas, não é que elas não tenham valor algum, mas elas acabam por não irradiar boas vibrações. Ela termina no instante que é feita e acaba não beneficiando nem a ela própria, nem a pessoa a quem ela está proferindo, a quem ela está pedindo. Porque, como já disse anteriormente,
ela acaba sendo uma prece vazia. E pode, ao contrário, enganar a quem ora. Quem pensa que está cumprindo o seu dever, sentindo-se em paz com a lei divina e que está ligado ao Pai. Qualquer oração, ela nunca deve ser feita por obrigação, por dever, mas por compreensão e aceitação da sua eficácia, com resultado da fé em algo transcendente. Vigiar e orar são duas ações que devem estar sempre presentes em nosso viver, em nosso dia a dia. Se realmente estamos empenhados em aproveitar mais e melhorar possivelmente nossa atual existência na Terra, tenhamos a idade que tivermos, mas precisamos vigiar e orar sempre. Chegando então ao final do nosso estudo, eu trouxe para dividir com vocês uma prece de Santo Agostinho, na qual eu gosto muito, para que possamos finalizar esse estudo refletindo, mas com muito bom ânimo. E ele diz assim: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era, para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora eu estou apenas fora de suas vidas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Então era isso, meus irmãos, que eu tinha para dividir com vocês, para trazer para vocês. Que tenhamos uma tarde de muita paz, de muita alegria e que fiquemos todos em paz. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Vamos agora fechar os nossos olhos
elevar os nossos pensamentos ao alto e conversar com Deus, agradecendo a Ele a oportunidade e a gratidão por mais um dia vivido, pela oportunidade de mais uma experiência, de falar e tentar vivenciar o Teu Evangelho. Obrigada, Pai. Que a Tua bondade, Pai, possa se estender sobre tudo que criaste. Tende piedade, Pai, daqueles que ainda não os conhecem. Que Tu possas dar esperança para aqueles que sofrem. Que a Tua bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que algumas gotinhas do Teu amor, Pai, possa envolver a cada um de nós, a toda a Tua humanidade. Que possamos e saibamos fazer brilhar a Vossa luz. Ajude-nos, Pai, a nos fortalecer a cada dia e continuar nos Teus caminhos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. Depende de nós, de mais ninguém. Meu amiguinho, meu amigão, olhe pro céu.
Você sabe como bate o coração de Jesus? Eu sei. Tum, 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 lá, 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 ia. Tum, 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 lá, 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 ia. É preciso conhecer o amor. É preciso compreender, meu irmão. Só assim eu vou saber como bate o coração de Jesus. De Jesus. Toda vez que a tristeza chega, se acaso eu não puder caminhar, a canção que vou ouvir é o som do coração de Jesus. De Jesus. Coração de Jesus. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 bate o coração de Jesus. Não há dor que Ele não possa curar. Eu só sei que posso ouvir a canção do coração de Jesus. De Jesus. Vamos juntos essa prece cantar. Nossas mãos a de Jesus encontrar. Já podemos escutar como bate o coração de Jesus. De Jesus. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 la, la, ya, la, ya. Tum, 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 bate o coração de Jesus. De Jesus. Tum, 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 bate o coração de Jesus. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar.
Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora vamos agradecer pela sua oportunidade de estar aqui para ter a oportunidade de absorver esses conhecimentos. Agradecer a Deus, a Jesus pela nossa existência. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, meus companheiros do GEAL. Hoje o tema da nossa aula é Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. A criação de Deus está em toda parte. Deus é nosso Pai maior, criou toda a natureza e também a nós. Somos filhos de Deus, mesmo sendo diferentes uns dos outros, pois perante o Pai somos todos iguais. Nós somos filhos de Deus e nossos amiguinhos também são filhos de Deus. Na primeira questão do Livro dos Espíritos nos diz que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Significa dizer que acima de toda a inteligência que existe no universo está a inteligência divina e que Deus criou tudo o que existe. Podemos vê-los através de tudo que criou, o sol, a lua, tudo que existe na natureza, os seres humanos, os animais. Deus é nosso Pai querido. Ele ama todos nós igualmente. Ele fez tudo isso para sentirmos o seu amor e para fazer do mundo um local bom para a gente viver. Deus também nos enviou um presente ao nosso planeta. Ele enviou Jesus, é o Espírito mais puro que veio à Terra. Ele encarnou entre nós para nos mostrar o caminho da felicidade. Nos ensinou através de seus exemplos as virtudes a serem desenvolvidas por todos nós. Ele nos mostrou as leis divinas. Jesus é Filho de Deus, portanto é nosso irmão. Ele nos deixou muitos exemplos de amor ao próximo, de perdão, de respeito, da caridade. Jesus nos mostrou que Deus é soberanamente justo e bom, cheio de amor e misericórdia. Jesus disse: devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Meimei ficou pensativa e começou a perguntar: Vovó Ivone,
nós vimos que Deus criou tanta coisa, né? Mas eu fiquei com uma dúvida. Como Deus criou Jesus? Oh, Meimei, que pergunta interessante. Mas antes de respondê-la, eu queria que nós relembrássemos tudo o que Deus fez com uma música. Vamos ouvir? Vamos! Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Uau. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Eu amei essa música. Como Deus é bom. Criou todas as coisas e nós também. Deus é maravilhoso. Eu amei a música. Me diverti muito, relembrando da criação de Deus. Pois é, meus meninos, como é maravilhosa a criação de Deus. Agora eu pergunto a vocês, quem já viu Deus? Eu nunca vi. Nem eu. Eu também não. Mas, vovó, acho que não podemos ver Deus, mas somente senti-lo através da prece. E podemos ver através de tudo que ele fez, né, vovó Ivone? Isso mesmo, meus meninos. Mais uma vez, vocês estão de parabéns. Podemos ver Deus em tudo o que ele fez e sentir a presença dele em cada prece que fazemos. Por isso devemos cuidar da natureza, né, vovó? E do nosso corpinho também. Dos nossos pensamentos. Estou impressionado com quantos vocês já aprenderam sobre Deus. Mas agora vamos à pergunta que a Meimei fez lá no início. Como Deus criou Jesus? Eu acho que Deus colocou ele na barriga de Maria. Mas será que ele passou a existir só a partir desse momento que ele veio para a Terra? E se eu disser que Jesus já existia bem antes de ele vir para a Terra? Ele já era um espírito muito antigo e evoluído. Por isso, Deus confiou a ele vir ao nosso planeta para trazer os seus ensinamentos. Jesus é filho de Deus, assim como nós. Jesus é nosso irmão, mas ele é muito mais evoluído que nós. Por isso, deu a sua vida para cumprir a sua missão de espalhar o amor de Deus sobre a terra. Que lindo, vovó! Jesus é mesmo especial. Eu amo Jesus, ele é meu irmão. Deus é nosso Pai, criou tudo que existe. E Jesus é o nosso irmão e nos ensinou sobre o amor de Deus. E Jesus foi um bebê igual a Sheilinha, né, vovó? Sim, meus meninos. Quando Jesus nasceu do ventre de Maria, ele era pequenininho, assim como a Sheilinha e os bebês que nos assistem. E ele nos deu o maior ensinamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que Jesus foi um bebê que levava muita alegria por onde ele passava. Eu acho que Maria e José foram escolhidos por Deus para serem os pais dele, porque eles eram muito cuidadosos também e tratavam Jesus com muito amor e carinho. Eu acho que os animais ficaram muito felizes porque Jesus nasceu perto deles.
Até as estrelas ficaram felizes, iluminaram o local que ele nasceu. Que lindo, meus meninos! Jesus é nosso irmão especial, escolhido por Deus para nos trazer a sua mensagem de amor. Por isso que fazemos a prece por meio de Jesus também, já que ele nos falou que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por meio dele e dos seus ensinamentos. Crianças, essa turminha do vídeo é muito boa, não é mesmo? Também é da escolinha de Jesus, assim como nós. Legal, não é? E toda vez que eles comparecem à aula ou assistem pelo YouTube, como vocês estão fazendo agora, aprendem muito sobre a doutrina espírita e o amor de Jesus. E para que as crianças aprendam mais facilmente, são contadas historinhas, como essa que a vovó Ivone contou. Cada dia é um ensinamento diferente para que possamos pensar e agir cada vez melhor. E a menina Meimei, uma criança muito esperta, assim como vocês são, ao ficar com uma dúvida, tratou logo de perguntar à vovó Ivone. Lembram da dúvida que ela teve? Sabendo que Deus, nosso Pai, é o Criador de todas as coisas, ela perguntou se Deus havia criado Jesus. Que dúvida interessante, vocês não acham? E vovó Ivone sempre evangelizava com uma música. Arte que surgiu, sabe com quem? Com Leopoldo Machado, um espírita que se interessou em evangelizar as crianças e aos jovens através da música, de histórias, teatro, literatura e poesia. Mas isso há algum tempo atrás, ele agora já desencarnou. E para responder a tal pergunta, vovó Ivone se lembrou de uma música que fala sobre a criação divina. Música, hein? Muito bom. As crianças ouviram e ficaram maravilhadas com a canção, relembrando todas as coisas que Deus criou. Vovó Ivone, então, lhes pergunta se algum deles já tinha visto Deus. E um deles disse que não podemos vê-lo, apenas senti-lo, através da prece e de tudo que ele havia criado. Que devemos cuidar da natureza, do nosso corpo físico e também, sabe de quê, gente? Dos nossos pensamentos. Vovó Ivone ficou admirada com o quanto as crianças já aprenderam. E para responder a menina Meimei, pergunta-lhes quem sabe responder. Uma das crianças fala que Deus colocou Jesus na barriga de Maria. Outra faz uma pergunta muito inteligente. Será que Jesus passou a existir só a partir desse momento em que veio para a Terra? Vovó Ivone, atenta às perguntas das crianças, diz que ele já existia muito antes disso, que era um espírito muito evoluído e, por isso, nosso Criador confiou a ele a missão de vir ao nosso planeta para nos trazer os seus ensinamentos, nos lembrar das leis que estão em nossa consciência. Jesus, minhas crianças, é nosso irmão maior, o Filho de Deus, assim como nós também somos filhos de Deus. E veio até nós com a missão de nos fazer lembrar a lei do amor, de amor ao próximo, a si mesmo, aos animais, às florestas e a tudo que Deus criou. Vovó Ivone também disse às crianças que o bebê Jesus nasceu na humildade de uma manjedoura, trazendo muita paz, muito amor, muita alegria a todos nós. Ah, como é bom saber disso, não é? O dia de seu nascimento foi um dia muito especial, porque ele representava, como representa até hoje, todo o amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós. Jesus é tão maravilhoso que nos ensinou uma prece para que nós falássemos com Deus
tendo a certeza de que Ele estaria nos ouvindo. Jesus também nos disse que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por meio dele, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Beijos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. Vamos jogar um joguinho dessa vez. Vamos descobrir as características de Deus e Jesus. Vamos começar? É o nosso irmão, governador espiritual da Terra. Ah, essa pergunta ficou fácil, não é? Porque vimos que Jesus é o nosso irmão e que ele governa espiritualmente o nosso planetinha, planeta Terra. Acertamos. Vamos para a próxima pergunta? É eterno. Eterno significa que ele sempre existiu. O que vocês acham? Deus ou Jesus? Eu acho que é Deus. Sabe por quê? Porque, como a gente viu na outra pergunta e na aulinha de hoje, Jesus é nosso irmão. Isso significa que ele também é um espírito, que foi criado simples e ignorante, assim como nós. Só que Jesus já passou por muitas experiências antes mesmo da gente estar aqui na Terra. E por isso, ele é mais evoluído que a gente. Então, eu acredito que seja Deus. Vamos ver? É Deus, sim. Deus é eterno. E agora? É o nosso Pai. Deus ou Jesus? Essa também tá fácil, não é, gente? É Deus que é o nosso Pai. Vamos para a próxima? É imortal. Deus ou Jesus? Eu acredito que seja Jesus. Sabe por quê? Porque ele também é um espírito assim como nós, que foi criado em algum momento, mas não tem fim, é imortal, pode reencarnar muitas vezes. No caso de Jesus, ele não precisa mais reencarnar porque ele já é um espírito evoluído, mas a gente precisa. Quando acaba aqui essa vida nesse nosso corpinho de carne, a gente volta para o plano espiritual e reencarna de novo, até chegar no estágio que está Jesus. Vamos clicar em Jesus para ver o que acontece? Sim, Jesus é imortal, assim como nós. E quem vocês acham que trouxe a lei de amor? Deus ou Jesus? Como a tia Daisy falou no resgate, foi Jesus que trouxe a lei do amor para a gente. Ele reencarnou aqui na Terra para explicar para a gente o que era a lei de amor e despertar esses sentimentos, esses ensinamentos que a gente traz aqui na nossa consciência. Vamos ver? Sim, foi Jesus. Agora vamos para a última pergunta. É o Criador de todas as coisas. E aí, gente, é todas as coisas mesmo. Desde da natureza, de nós, de todo o universo. Deus ou Jesus? É Deus, não é? Vamos clicar? Acertamos. Gente, não se esqueçam que o link dessa atividade está na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Beijo em todos, se divirtam bastante e uma excelente semana. Tchau, tchau! Deus, Jesus amigo, agradecemos o estudo de hoje, que nos trouxe a compreensão da grandiosidade de vocês. Pai, Criador de tudo e do universo,
que encaminhou Jesus para nos ajudar a vivermos com amor e fraternidade. Ajude-nos a sentir no fundo de nossas almas o sentido de nossas vidas, trazendo a cada dia um despertar feliz e confiante, porque o Senhor tem um plano melhor que o nosso sempre. Graças te damos e pedimos permissão para o término do estudo de hoje. Que assim seja. Eu não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Eu não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Quem criou tudo foi Deus, é o nosso Pai do céu. Quem criou tudo foi Deus, é o nosso Pai do céu. Jesus é filho de Deus, é o nosso grande irmão. Jesus é filho de Deus, é o nosso grande irmão. Eu não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Eu não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Quem criou tudo foi Deus, é o nosso Pai do céu. Quem criou tudo foi Deus, é o nosso Pai do céu. Jesus é filho de Deus, é o nosso grande irmão. Jesus é filho de Deus, é o nosso grande irmão.